Olá, empreendedores! Sejam todos bem-vindos a um novo episódio Fala Obedecer. Com certeza, hoje nós vamos trilhar um bate-papo aqui de contabilidade, além dos números. Também falaremos sobre liderança, gestão de pessoas, crescimento e muito sucesso da Obedecer dos nossos clientes. Eu tenho como convidado aqui especial a minha sócia, Neily. Nós nos conhecemos na década de 90, mas eu gostaria, além de você ser mãe, empreendedora, sócia da Obedecer, o que mais que você poderia complementar no seu vasto currículo aqui para quem nos assiste? Sim, JW, nós nos conhecemos antes mesmo da Obedecer. E a minha trajetória aqui nessa empresa, ela se iniciou por volta do ano 2000, quando eu trabalhava como auxiliar contábil em uma grande empresa de Uberlândia e essa contabilidade era terceirizada. E quando a Obedecer assumiu essa contabilidade interna desse cliente, eu passei a fazer parte da equipe Obedecer. Então, eu posso dizer que eu sou uma das primeiras funcionárias da Obedecer. E a minha trajetória aqui, ela foi aos poucos. Eu fui assumindo mais responsabilidades, fui crescendo junto com a empresa. Nós batalhamos muito, no começo da Obedecer. E em 2003, eu fui convidada a ser sócia da Obedecer, contabilidade e consultoria. Porque naquela época a gente atuava muito como consultores, trabalhávamos em auditorias. Verdade. E isso trouxe para nós, um crescimento muito grande da Obedecer Contabilidade. Ou seja, a consultoria ela foi nos abrindo as portas. Isso foi extremamente importante no crescimento da Obedecer, principalmente do ano 2000 até 2010 aí, nós trabalhamos muito com essa parte da consultoria consultiva. Ok, muito obrigado, Neily. Então, com certeza, nós falaremos dessa trajetória que ela comentou aqui. Passar agora aqui para o Bruno. O Bruno, é prazer recebê-lo aqui no nosso bate-papo. Você hoje é um associado da Obedecer, tem uma mente também já de empreendedor, mas como que você começou e como foi sua trajetória dentro da Obedecer? Obrigado, Zé. Para mim é um grande prazer estar podendo participar aqui do podcast junto com vocês. Minha trajetória na Obedecer começou por volta de 2016. Iniciei a minha carreira profissional na contabilidade, do departamento contábil junto com a Neily. Foi uma empresa que abriu as portas para mim. Durante esses 8 anos, pude aprender muito, É a empresa que valoriza muito esse crescimento profissional da equipe interna. E hoje, conforme você mencionou, sou um associado da Obedecer Contabilidade. Então, para mim, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Ok, muito obrigado. Neily, nem sempre o mais fácil é aquilo que paga menos tributos. Como você mencionou aqui, a consultoria, planejamento tributário, a Obedecer, ela está no mercado há 25 anos e hoje, quantos por cento mais ou menos nossos clientes que são lucro real? José, hoje, mais de 60% dos nossos clientes hoje é lucro real. Nós atuamos com segmentos diferenciados, mas com grandes clientes de contabilidade e alguns de consultoria na área, principalmente tributária do lucro real. Então, isso é muito importante. Você é empreendedor, líder, gestor do negócio, independentemente do seu porte e segmento, nós vamos destacar aqui já um ponto relevante. Nem sempre a empresa optar no simples lucro presumido ou lucro real sem um bom planejamento, sem fazer uma análise, e a Neily já destacou. Bruno, nós vamos falar aqui um pouco também da trajetória da Obedecer, e a Obedecer ela atua em vários segmentos. A Obedecer hoje ela tem agronegócio, ela tem agroindústria, tem indústrias de produtos químicos, construção civil, serviços e outros segmentos. Mas nós vamos tratar um pouco mais do agro aqui hoje no podcast. Nós faremos depois podcast específico para outros segmentos. Então, vamos entrando aqui já no agro, O que você fez de importante nessa trajetória, praticamente de 8 anos na Obedecer? Antes de você especializar no agro,
você trabalhou com outros segmentos dentro da OBDC e o que foram alguns insights que você teve nessa trajetória? Conforme a Nelly comentou, acho que a contabilidade consultiva ela é do DNA da OBDC, né? E assim, antes de vir para o setor do agronegócio, eu pude dar tratativa e atuar na contabilidade de outros setores, indústrias, prestação de serviço. E o nosso foco é sempre esse, né? Voltando e ajudando, auxiliando o empresário com números, né? Para tomar a decisão do negócio deles. E aí, Neily, formação de equipe. Então, você citou lá atrás, né? O início da OBDC. O pessoal diz, tem uma frase, né? Que diz que quem nasce grande é filhote de baleia, né? Então, como você comentou aí, que a OBDC nasceu lá, né? Costumo dizer que, quem não sabe, obedecer vem de obedecer os sonhos, obedecer os projetos, obedecer a Deus, os valores, os princípios, missão. E aí, a nossa missão, esse DNA nosso, né? O que você teve nesses primeiros 10 anos enquanto contadora, no sentido de fazer com que o cliente apure os tributos que paga menos e com menos risco, mas ao mesmo tempo também que você, tornando sócia empreendedora, o que foram os desafios e que você, olhando hoje lá atrás, você pode também trazer de insights como gestoras e sócia empreendedora nos primeiros 10 anos? JW, passa um filme na nossa cabeça. Quando a gente vai falar aqui, né, 25 anos da OBDC. Nos primeiros 10 anos, nós atuamos muito, né, igual a gente falou aqui, no agronegócio foi muito forte, que foi tá no nosso sangue, né? Inicialmente foram os maiores clientes, vieram do agronegócio, mas também tivemos outros negócios. Então, nós tivemos muitos desafios de entregar uma contabilidade diferenciada, né? Como você falou, de fazer um planejamento tributário. Nós sempre tivemos uma preocupação de redução de carga tributária para os clientes, estar atendendo sempre bem, auxiliando nossos clientes nas tomadas de decisões, ou seja, entregar uma contabilidade diferenciada e não aquela contabilidade que é apenas números. Nós sempre buscamos oferecer muito mais do que números, estar ali junto com o cliente, conhecer os processos do cliente, conhecer quais são os objetivos do cliente, né? Então, ajudando os clientes, tanto aquele cliente pequeno quanto o cliente de médio a grande porte. Então, os desafios foram inúmeros, porque a nossa legislação ela é complexa, né? Então, como nós estamos em vários segmentos, então nós enfrentamos muitas dores e essa especialização no agro nos tornou referência, porque nós fomos a cada dia implementando, nos tornando especialistas e cada vez podendo oferecer mais para os nossos clientes, principalmente nessa visão mais estratégica junto ao cliente. Isso é muito importante, né? Nós estamos, nesse momento, diante de uma reforma tributária, mas não é tema hoje do nosso bate-papo aqui, tá, pessoal? Não faremos depois um podcast específico sobre a reforma tributária, que nós acreditamos que vai ser o maior impacto nos últimos 35 anos, nunca visto no Brasil, e aí nós vamos fazer um podcast específico. Bruno, falando do agronegócio, quando a gente fala no agro, né, o agro tem a sua importância para a exportação, é aquilo que o Brasil é altamente competitivo, mas por outro lado tem isso que a Nelly comentou, né? Quando a gente fala no agro, quais os segmentos que você tem atuado junto com a OBDC, né? Produtores, sementeiras, distribuidores de insumos, fala um pouquinho aí dos desafios e o que a OBDC tem contribuído aí para esse segmento. Então, JW, conforme eu disse anteriormente, né, dentro da contabilidade eu pude trabalhar com outros segmentos, mas o agronegócio foi algo que sempre me vislumbrou os olhos. Eu sempre quis participar dessa equipe que cuida da contabilidade do agronegócio e hoje eu consigo atuar em basicamente toda a cadeia do agronegócio, atendo revendas de insumos, sementeiras, produtores rurais. E assim, são inúmeros desafios, né? Principalmente voltado para a gestão do negócio. E hoje, a contabilidade consultiva, conforme eu já até disse anteriormente, está no DNA da OBDC. A gente consegue nos auxiliar os nossos clientes na tomada de decisão, gerando fluxo de caixa, tendo a proximidade, tendo a análise de números. E esses números eles estão sempre aliados com informações que a gente gerencia e dá as tratativas em tempo hábil para que os nossos clientes tomem a decisão certa dentro do negócio deles.
Ok, muito obrigado. Nele, falando para o agro, mas ao mesmo tempo que esses insights também, independentemente, ele também pode ser aplicado para outros segmentos. Falando de indicadores, nós vamos falar de um pouco de gestão das pessoas e esses indicadores. Né? Então, a OBDC ela tem um dos seus pilares, a inovação, que aliado com agilidade, eu costumo dizer que os números, né? Imagina você sonhou com 6 números da Mega Sena, e aí só que você não jogou. Aí no dia seguinte, pegou lá e falei, nossa, deixa eu conferir aqui os números. E aí, de repente, foi exatamente os números que você sonhou. Mas só que nesse momento não tem validade nenhuma. Então, nele, fala um pouquinho essa questão da... O mundo hoje, tudo é muito rápido, muito corrido. Como que você lida com a necessidade do cliente externo e, ao mesmo tempo, essa questão da agilidade, inovação, para a equipe trabalhar isso enquanto empreendedor, enquanto sócio? O que são os desafios em que você tem trabalhado para manter o treinamento da equipe interna, assim como tem o Bruno que é especialista, mas de uma maneira geral? JW, a gente, hoje a OBDC conta com em torno de 85 funcionários. E a equipe contábil hoje, só da equipe contábil, hoje são 25 pessoas que eu coordeno diretamente. E a OBDC sempre trabalhou também em muito treinamento junto à equipe. Então, nós investimos muito em treinamento, porque a base, muitas vezes, a gente fez essa base. Como o Bruno falou, o Bruno começou com a gente como estagiário e hoje ele está aqui atuando na frente de uma carteira grande de clientes da área contábil. Então, dessa forma, nós sempre investimos e buscamos pessoas no mercado e formamos também essas pessoas. Então, nós temos uma equipe altamente qualificada e que está sempre buscando inovação, aliamos a tecnologia. Então, trabalhamos isso sempre em conjunto para oferecer o melhor para os nossos clientes. É desafiador, muitas vezes, quando falamos de pessoas, né? Liderança não é fácil, mas vale a pena. Quando eu vejo assim, quantas pessoas nós já treinamos, trouxemos, demos oportunidades, né? E estão aqui com a gente, cresceram com a gente. Então, isso é muito valioso também, que faz parte de um dos pilares da OBDC, que é a formação de pessoas. Então, nós focamos muito nisso também. Então, olha só que bacana, né? Eu imaginava lá atrás, quando eu cheguei na OBDC, nem lembro, né? Na República, lembra lá da estudante, na UFO, né? A gente imaginava assim, eu pelo menos, né? Falava assim, nossa, eu que saí lá de uma cidadezinha de 5 mil habitantes, eu formando na UFO, pronto, já estou ali com algum emprego garantido e uma boa universidade. E aí, ilusão minha na época, né? Que, na verdade, o aprendizado, a gente nunca para de aprender, né? E isso é muito importante. Então, você tem a frase, né, nele que você comentou, é muito importante, né? Ter essa cultura na empresa. E aí, o próprio Bruno já citou, né? Entrou lá como estagiário, hoje é associado, nele que entrou como assistente, virou sócio. Então, está no nosso DNA, né? Juntos, nós possamos crescer, a equipe interna e a equipe externa. Fala agora, então, para nós aí, Bruno, isso que a Anile comentou, o que você considera no treinamento, o que você teve de treinamento que fez com que aumentasse o nível de satisfação do cliente externo e, ao mesmo tempo, também que manteve o seu nível de satisfação naquele momento. Você poderia destacar algum tipo de treinamento que mais deu insight ou relevante nessa trajetória sua? Assim, os desafios são imensos, né? Acaba que nessa trajetória, a OBDC ela sempre focou muito nessa escola, né? A própria Nele, né? Me incentivou muito, né? Em estudar. O ensinamento, você nunca vai perder ele nunca é demais. Então, assim, a OBDC hoje tem a Universidade Corporativa, né? Que a gente, através dessa universidade, tem acesso a diversos cursos, né? Já participei de alguns cursos também voltados para liderança, gestão de pessoas, em São Paulo, onde a OBDC também me proporcionou essa oportunidade. Então, assim, e voltando também para a parte técnica, né? O dia a dia, os professores que a gente tem internamente, eles contribuíram com certeza para que a minha trajetória ela
evoluísse ao longo desses 8 anos. Ok, que bacana, né? Então, Muito bom. Dizem que que nós somos a média com as pessoas que mais convivemos, né? Então, esse ambiente que a gente cria dentro da empresa OBDC, a gente transmite esse ambiente para as pessoas e às vezes vai impactar a vida pessoal também, né? Porque a família é uma extensão nossa, afinal de contas a gente passa mais tempo juntos no local de trabalho, às vezes, do que com a própria família propriamente dita, né? Então, esse ambiente que a OBDC tem permitido e, ao mesmo tempo, valorizado esse trabalho, né? Falando agora um pouco nele da questão de planejamento tributário para o agronegócio. Lógico que a gente tem a questão de ética, a LGPD a gente não pode falar números e nem nome de clientes, mas você falou de nós viajamos bastante. O que você pode destacar assim? Vamos pegar aqui por segmento de revendas. O que você, distribuidor de insumo, né? Eu faço essa pergunta para você, ao mesmo tempo para o Bruno. O que são algumas dores, vamos pegar na trajetória ou nesse exato momento também que estamos no agronegócio, no caso de distribuidor de insumos e depois também a gente vai falar de sementeiras e produtores rurais. Seja no aspecto tributário, seja no aspecto liderança ou no aspecto de gestão, o que você e o Bruno podem contribuir para quem nos assiste? JW, esse setor que nós atuamos, né, um dos segmentos, né, que é o agro, ele sofre muitas mudanças e ele é muito sazonal. Então, os nossos clientes, igual você mencionou, nós temos muitos clientes de revendas agrícolas, alguns períodos eles sofrem drasticamente mudanças, né? Os resultados ocorrem em alguns períodos lucros, outros prejuízos. Então, é desafiador para esses empresários conhecerem os seus custos, né? Manterem os seus custos, manterem essas receitas, porque é um setor muito sazonal e enfrenta, né, outros desafios, né, que podemos citar aí, a natureza, né, os produtores rurais dependem da chuva, depende do sol. Então, é um setor que carece muito de números, de indicadores. Então, nós sempre trabalhamos muito nesse sentido, né, de mostrar esses indicadores para poder auxiliar o cliente, até mesmo para prever futuros desafios. Porque ele conhecendo os seus números, os seus negócios, ele pode se planejar melhor, ele pode redirecionar. Então, hoje nós temos clientes que utilizam a contabilidade como base para a tomada de todas as suas decisões. Eles fazem um planejamento a curto, a longo prazo. Isso é imprescindível. E, afinal de contas, o agro, né, no nosso país, ele é riquíssimo, mas precisa ser tratado com muitos indicadores e ser muito bem cuidado, porque também sofre riscos muito altos. Verdade, né, Bruno? Então, eu acredito que todos já tenham ouvido o que eu vou falar aqui, né? 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, né? Então, trazendo isso para a contabilidade, seja a parte tributária ou a contabilidade gerencial, a controladoria, esses indicadores, como a Nele já destacou aqui, nós estamos num momento, nesse ano teve excesso de chuva no Rio Grande do Sul, então tivemos perdas e prejuízo imenso lá. Outros estados nós tivemos falta de chuva, produtividade de milho, de soja lá embaixo. E agora, recente, nós tivemos recorde de incêndio no Brasil. Isso tudo são contextos, são variáveis incontroláveis, ou seja, nem o contador moderno e nem o administrador moderno no agro ele consegue mudar essas variáveis que são incontroláveis. Agora, trazendo para a governança, para aquilo que é possível controlar, um planejamento tributário, o que você poderia complementar aí nessa ótica aí de abundância e escassez? O que seriam alguns indicadores que você tem contribuído para os nossos clientes? Então, JW, a própria Neile mencionou, você também, os desafios são inúmeros, né? Você conta com diversos fatores que você não consegue controlar, né? São fatores naturais, são fatores que o próprio mercado ele dita, né? Porque a sazonalidade do negócio, ele implica nisso. Então, se você não tem números rápidos, né, que vão te auxiliar na tomada de decisão, acaba que você pode comprometer todo um orçamento que tem sido planejado
dentro de uma safra, por exemplo, né? Então, a gente foca muito nisso, né? E quais são os indicadores? Hoje, manter uma contabilidade em tempo hábil, né? Poder fazer um planejamento para os produtores rurais, acaba que vai auxiliar e vai fazer com que o negócio flua, né? Que o negócio ele seja um negócio de sucesso. Então, eu gostaria de destacar aqui justamente o que a gente foca muito, né? Ter essa contabilidade consultiva, estar próximo aos nossos clientes, estar gerando informação, gerando valor para eles, para que o planejamento tributário não seja mais uma dificuldade que ele vem enfrentar dentro do negócio dele. Porque, conforme a gente já mencionou, são inúmeros os desafios, né? Não vou tratar como dificuldade, mas são os desafios. Então, o planejamento consultivo, o planejamento tributário, a gente tem condição de estar oferecendo isso para o nosso cliente, fazendo com que o sucesso dele aconteça e que o negócio flua. Ok, Nili, vou colocar aqui alguns pontos para o nosso bate-papo. Geralmente, o produtor, né, empresário rural, tem essas variáveis que é um efeito de risco cascata, né? Conforme nós já falamos aqui, toda a cadeia, né? Porque o produtor, se ele não colhe bem, ele não tem como pagar a distribuidora de insumos não tem como pagar a sementeira, não tem como pagar a agroindústria, então essa cadeia. Nesse momento nós estamos com recorde de RJs no Brasil, tanto para pessoas jurídicas, tem empresa aí do mercado que pediram RJ com mais de 4 bilhões nesse problema. E aí se torna imprescindível essa questão do capital de giro, você ter uma reserva, né? Até a historinha também lá da formiguinha, né? Da formiga e da cigarra. Então, o que obedecer essa questão da importância de ter reserva ou a importância do planejamento financeiro no sentido de falar assim, eu vou expandir unidades, vou ter um excesso de dívida. O que são alguns exemplos, além desse que eu citei aqui, que vocês têm vivenciado na prática, no dia a dia, e contribuído para que esse empresário também possa refletir e usar esses dados exatamente para que ele consiga aumentar a sua longevidade do seu negócio, né? Nós trabalhamos muito, né, conforme já falamos, com a contabilidade consultiva. E nós sempre procuramos estar além disso, porque um dos nossos diferenciais é estar dentro do cliente, é conhecer a fundo o cliente. Isso nos faz com que a gente conheça todas as suas dores, a maioria das suas dores, dos seus desafios. Então, um dos pontos que a gente pode destacar é, como você já disse, a questão tributária, ela é imprescindível, porque muitas vezes, né, o cliente, igual você mencionou, é o fluxo de caixa, né? Hoje nós estamos vivendo uma situação crítica do mercado, né? O preço da soja caiu, muitos clientes, né, perderam e está muito apertado em todas as áreas do agro. Então, hoje nós temos que sentar com esse empresário e colocar informações nas mãos dele que possa ajudar ele a gerir melhor os seus negócios, né? A investir melhor. Então, o papel do contador, ele é imprescindível em todos os momentos, mas nós que atuamos no agro e que está vivendo esse momento, ele é imprescindível. Por quê? Se a gente chega com um imposto para pagar para o cliente no momento que ele está assim, e aí? Podemos fazer algumas ações? Então, hoje nós oferecemos várias ações tributárias, legais, planejamentos que amenizam essa carga tributária, né? Imagina estar com uma projeção já de inadimplência e você chega, cliente, você ainda tem que pagar esse imposto. Então, hoje nós fazemos muitos estudos, procuramos algumas formas de amenizar essa carga tributária ou ajudar o nosso cliente justamente a gerir melhor esse fluxo de caixa, porque automaticamente, se você contribui nesse sentido, ele vai ter um resultado lá na frente. Ok, bacana. Bruno, às vezes, dependendo do porte do cliente, esse cliente passa a adotar as normas contábeis, CPCs, fazer auditoria externa, governança corporativa. Eu queria que você comentasse um pouco o quanto que isso contribui, porque às vezes, dependendo do empresário, fala, não vou mexer com auditoria, mas ao mesmo tempo também tem bancos que às vezes até reduz a taxa de juros em função dessa governança. E aí
de novo, né? A contabilidade, ela é bem feita. Você tem atuado com alguns clientes que percebem a necessidade de se fazer isso para melhorar a gestão e governança? Sim, JW. A gente vê em alguns dos clientes que a gente atende algumas revendas de insumos que não têm a necessidade nem a obrigatoriedade de ser uma empresa auditada. Mas vislumbrando o mercado, vislumbrando justamente isso que você comentou, buscar crédito junto a fornecedores, buscar crédito junto a instituições financeiras, um balancete auditado, ele traz muito mais credibilidade junto ao mercado. E essa credibilidade ela vai ser resultante justamente em gerar esse crédito junto à revenda, por exemplo, né? E esse crédito ele é essencial para que o negócio ele gire. Né? Porque hoje a gente vê muito essa necessidade de trabalhar com capital de terceiro, né? Você trabalhar com a disponibilidade de pagamento do fornecedor, você trabalhar com o recurso financeiro que o banco te ofereceu, e se você tem uma contabilidade auditada, né? Com um nível de informações onde a gente consegue dar as tratativas de acordo com aquilo que está estabelecido nas normas contábeis, com certeza esses números eles vão gerar uma credibilidade maior junto ao mercado. Isso é verdade, né? E também hoje, né, o papel do empresário contábil, do empreendedor, ele está buscando fazer com que aquilo que é seu negócio, aquilo que é seu foco, que é entregar um serviço de qualidade, que é treinar a equipe, tudo isso que vocês já falaram aqui, né? Então isso é muito importante. Por outro lado também, o empresário, né, nós aqui empreendedores, a gente quer levar e entregar mais do que aquilo que às vezes foi contratado. E aí entra algumas parcerias. Então nós estamos falando aqui de crise financeira, nós estamos falando de questões de RJ. Qual a importância que você vê, né? Por exemplo, a OBDC ela está trazendo para alguns clientes nossos um parceiro de captar fundo de investimento. A OBDC não vai executar isso no objeto social, mas como ela está sabendo dessas dores, ela também está fazendo isso, né? Ou trazendo parceiros de revisão fiscal ou parceiro de jurídico. Qual a importância que você vê a OBDC também contribuir com o seu cliente, trazendo parceiros para resolver dores que não é responsabilidade da OBDC, mas ela vai estar junto com esses parceiros? Isso é importantíssimo. Como você mesmo fala, né, JW, a sua frase empresário, cuide do seu negócio, cuide do que você sabe fazer e deixa a gente cuidar do que você não sabe, né? Muitas vezes. Eu vejo você falar muito isso, né, com alguns clientes nossos. Por quê? Gente, vai muito mais além, né? Nosso papel, ele vai mais além do que só os números, do que só entregar as obrigações para o fisco. Então, isso é muito importante da gente estar junto com o cliente, oferecendo outras parcerias, outros trabalhos. Muitas vezes o cliente chega, eu tive uma autuação, eu tive um problema aqui na área, em outras áreas que não é o foco da OBDC. Nós temos muitos parceiros na área jurídica, em diversas áreas, para oferecer para o nosso cliente. Por quê? Nós estamos aqui para ajudar a sanar essas dificuldades e dar um direcionamento. E nós não temos que saber tudo. Sim. Mas muitas vezes é ter o parceiro certo do lado. Isso é muito importante. Isso é importante também, né? Porque nós estamos falando desses pilares da OBDC, de ser referência, de credibilidade, de transparência, né? No balanço auditado. Mas também é importante, né, Bruno? Nós temos parceiros de sistemas, né? E lógico que a OBDC não é fechada, ela não tem só um software, porque tem determinados clientes nossos que ele vai analisar o software, o RP, mas também a OBDC ter, né, essa visão de mão dupla com a empresa de RP do sistema. Nós temos vários softwares, vários parceiros. Como que você vê a importância do contador também entender do sistema e ter parceiros de sistemas para entregar esse valor agregado para os nossos clientes? Conforme você mesmo mencionou, né, JW, é uma via de mão dupla, né? Hoje, o nosso cliente, ele precisa de ter um software que vai atender a necessidade dele, gerencial, e além disso, vai gerar informações com credibilidade para que a contabilidade ela possa atuar. Então, se é uma engrenagem, né? É um dependendo do outro.
E hoje a gente pode contar com diversos parceiros, né, que oferecem esses softwares para os clientes. E essa parceria é tão importante porque o contador também enxerga algumas oportunidades e algumas melhorias que precisam ser realizadas, né? Isso sempre focado com o nosso cliente, né? São necessidades que vão melhorar o controle interno do nosso cliente, vão melhorar a rotina financeira do cliente, de forma que todas essas informações e implantações de melhoria, elas vão resultar de tudo isso que a gente está falando. Gerar informação em tempo hábil, com qualidade, com precisão, para que o empresário ele tome a decisão assertiva dentro do negócio dele. Ok, bacana. Falamos um pouco da trajetória de vocês, falamos daquilo que a OBDC faz para o agro. Agora olhando um pouquinho presente e futuro. Como você vê nele a questão de geração, quem nasceu na década de 70, 80, 90, 2000, 2020, focando em pessoas? O que você vê que, independentemente do segmento, no caso da OBDC, dos nossos clientes, o que são os grandes desafios, você enquanto sócia, empreendedora e líder de pessoas que você tem hoje e que você vê para os próximos 2, 5 anos? JW, nós temos inúmeros, né? Os desafios estão sempre inovando, vamos falar assim, né? Temos desafios de mão de obra, né? Estamos vivendo, em geral, né? Não é só na nossa área ou na área dos nossos clientes, é geral, a questão de qualificação de mão de obra. Temos uma geração que está entrando menos no mercado, demorando a entrar mais no mercado. Então, em todas as áreas que a gente tem conversado, né, de recursos humanos, essa questão da mão de obra e a mão de obra qualificada, ela é uma carência. Outro ponto que a gente destaca também essa questão da liderança, né, de formar pessoas que queiram trabalhar com pessoas, que gostem de trabalhar com pessoas. Muitas vezes está muito ligada a essa geração também, que muitas vezes não querem ou, né, querem ficar mais atrás dos bastidores. Então, formar líderes, isso é imprescindível. Conforme nós falamos aqui na OBDC, a gente treina muito as pessoas. E nós temos um foco hoje, que é formar líderes. A formação de líderes faz toda a diferença. Verdade, verdade. E você, Bruno? Você é bem mais novo, né? Do que eu. Não vamos falar de idade aqui, não. Isso, não vamos falar, né? Você é bem mais novo. São mais experientes. E a questão, o que você vê hoje, a tecnologia hoje, mas e a tecnologia, falar de IA, integração, aqui que nós já falamos que é importante do sistema, mas o que você enxerga para os próximos anos, que são desafios que vão afetar, sim, a sua vida de trabalhar, ou os seus analistas, né, como você é hoje associada da OBDC, então você tem um time. Fala um pouco de tecnologia e inovação, que é hoje a realidade, mas também o que você imagina aí nos próximos anos. JW, a inovação é um dos pilares nossos, né? Entra muito nos valores que a OBDC prega. E assim, vocês são um pouco mais experientes, né? Mas eu quero até trazer aqui, e eu reflito muito sobre isso. Eu estou há 8 anos no mercado, e dentro desses 8 anos, o quanto que já mudou a questão de tecnologia, de inovação dentro desses últimos anos, né? Então, assim, a gente vê essa grande necessidade de estar acompanhando a tecnologia, porque principalmente agora a IA. Quem não acompanha a IA, vamos dizer, vai ficar por fora do mercado, né? Porque hoje é um instrumento que a gente tem que usar, né? Tem que utilizar tanto para a questão de aprimoramento, de buscar conhecimento, de treinamento, mas também a IA ela vai trazer uma solução, né, que é um desafio que a gente tem ao longo dos próximos anos, que é a reforma tributária, né? Então, hoje a gente fala muito sobre isso, né? Porque a reforma tributária, se você não tem uma tecnologia adequada, se você não buscou essa informação, acaba que vai ter uns desafios maiores que os outros, né? Então, eu vejo que hoje a tecnologia ela é fundamental para que a gente possa contribuir também e enfrentar esses desafios.
Ok, bacana. Nós estamos aqui caminhando já para o nosso final de bate-papo. Mas antes, eu vou fazer aqui um ping-pong e vou deixar aqui a cereja do bolo. Que você aguarda aí que você vai ter a cereja do bolo, tá? Bate-papo aqui, né, nele. Além de você ser apaixonado, né, naquilo que você faz, fala um pouco da nele, tipo, comida favorita. Churrasco. Churrasco. Você, Bruno? Ô Zé, você tá vendo que meu porte é um pouco mais, mais cheio, né? Então, o gordinho gosta de comer tudo, mas o churrasco ele também me cativa. Ok, um livro que você leu e que marcou nos últimos anos aí, um livro preferido seu. Zé, eu sou péssima com nomes. Nomes, a capacidade de influenciar pessoas. É um livro de cabeceira. É como influenciar pessoas. O título certinho me fugiu aqui agora. Gosto muito. E isso fez uma diferença na minha vida quando eu li esse. Foi um dos primeiros livros. Um livro bom também eu já li, viu? Acho que é como influenciar pessoas, ser amigos, alguma coisa assim. E você, Bruno? Zé, pra mim, já li alguns livros, mas o principal é a Bíblia, né? Porque dentro da Bíblia a gente pode trazer muitas informações pro nosso dia a dia, né? E eu sou cristão, então, assim, é algo que eu tento trazer pro meu cotidiano, né? Então, eu considero esse livro mais importante que eu já li. Ok. Concordo também. Para mim, o livro favorito é a Bíblia, né? É um livro que eu tento, pelo menos, ler, pelo menos, um versículo que seja por dia, né? Tem muita... Independente da fé, tem muitas histórias de aprendizados que, né? E muitos líderes, né? Afinal de contas, ali você tem personagem, né? E para mim, do líder de todos os tempos, o líder dos líderes, para mim é Jesus, né? Sim. Que é o líder dos líderes, independente, não estou falando aqui de religião, né? Estamos falando aqui independente, porque nós estamos no ano de 2024. Sim. Mas se estamos falando que é 2024, é porque ele teve a importância de marcar a história. Sim, que passou com a certeza. contar exatamente ali. Mas não é alvo do nosso podcast. Viagem nele importantes e com a família, ou aqui no Brasil, ou enfim, uma viagem marcar a sua vida. Que já marcou? Que já marcou a sua vida. Com a família, pra praia, né, Zé? José Wilson, eu gosto muito. Sonho do mineiro, né? Então, diretamente Uberlândia, quando não tem praia, então... Se a gente não tem mar, a gente vai atrás do mar, né? Pessoal, você sabia que teve um político que já prometeu que, falando se ele ganhasse para governador, ele fazia com que Minas chegasse até a praia? Teve um político uma vez que prometeu isso, na década de 80 ou 90. E aí, Bruno, lugar, viagem? Então, uma viagem que me marcou muito também foi pro Rio de Janeiro, né? Minha família ainda não conhecia a praia. Minas, igual a gente já conversou aqui, não tem praia. Então, foi a primeira vez que a gente teve contato com a praia, então me marcou, né? Eu tinha um filho ainda com 1 ano de idade, um com 3 anos, então marcou a nossa família. Hobby, esporte? Esporte. Agora você me apertou, José. Ou hobby. Pode ser o hobby. JW. Você não pode falar que é ler livro de CPC, que é seu hobby. Não pode. Você não vai lá, meu hobby é ler sobre contabilidade. Não é hobby. JW, eu gostava de jogar vôlei. Mas pensa uma pessoa com 1,53m jogar vôlei. Né? Ainda bem que hoje está mais valorizado, né? Como é que chama a função? O líbero, né? Líbero. Então, eu acho que eu teria, às vezes, tido alguma... Naquela época, se o líbero fosse tão valorizado, eu estaria bem no vôlei. Mas, em função até da altura, eu não fui muito incentivada. Mas eu gostava muito. E, de vez em quando, eu me atrevo a jogar um pouco de vôlei. É muito importante, né? Nós falamos do nosso planejamento sistêmico, né? Nosso PLPS. Não adianta a gente focar só o trabalho, mas a longo prazo, né? Eu já sofri por causa disso, então o Insight tem que ter uma vida equilibrada, né? A vida pessoal, esporte, trabalho, lazer. Nós já trabalhamos muito, né? Nas viagens, assim, às vezes trabalha 14 horas por dia, tal. Então, tive um problema de saúde, mas a gente tem que ter esse equilíbrio. E aí, você? Até pelo meu porte, mais uma vez... Eu não sou muito praticante de esportes. Eu tô começando ser um pouco mais ativo nessa parte, né? Tô fazendo academia, mas hobby mesmo. Zé. Vou trazer um hobby aqui que é para os gordinhos, eles vão me entender. Jogador de baralho. Ok, então, todos vocês, empreendedores, líderes, gestores, espero que tenham gostado do nosso bate-papo e aqui...
eu quero pedir a Neide e ao Bruno que façam as suas considerações finais, uma mensagem final aí do nosso bate-papo, Neide. Eu quero deixar uma mensagem final. Eu tenho trabalhado muito nesse sentido de incentivar, né, os jovens para a nossa profissão. Infeliz aquele que já afirmou que a nossa profissão vai acabar. Isso não é verdade. Pelo contrário, nós temos uma profissão que ela é maravilhosa. Hoje, aliada à tecnologia, é fantástico. E eu aviso quero dar um recadinho aqui para os jovens. Jovens que têm interesse em fazer contabilidade, vão em frente. Vale a pena. É uma profissão muito linda e que tem os seus desafios? Tem, mas vale a pena, porque eu, nos meus 30 anos de profissão, posso dizer que sou muito feliz com o que eu faço. Então, essa frase aí ficou bacana, viu? Ser muito feliz no que faz, gostar do que faz. E você? Qual a sua mensagem final, Bruno? Também quero agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Né, o que a Neide falou faz muito sentido, né? Desde a época que eu cursava também, a gente ouvia falar muito, né, nele. O contador vai deixar de existir. Mas, na verdade, vai deixar de existir aquele contador que não está acompanhando a modernização, não está acompanhando a tecnologia, né? Esse contador que não gera números para o seu cliente, esse contador ele vai deixar de existir. Eu também quero deixar meu recado justamente aqueles que hoje estão indecisos. A gente sabe que na nossa adolescência a gente fica muito indeciso em escolher o que fazer. Eu também sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? E incentivo. E tive o poder de incentivar na família, né? Hoje o meu irmão ele é formado também em contabilidade graças ao meu incentivo. Então eu tive esse poder de estar influenciando e ele também é muito feliz no que ele faz. Então eu queria deixar esse recado. Ok. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado nele pelo nosso bate-papo. E a você que nos acompanha no nosso canal, Fala Obedecer. Se você gostou, deixa o like, faça os comentários, envia para o amigo. Afinal de contas, esse canal, nós estamos falando de educação, de insights e principalmente para que o empreendedor possa ter conteúdo de qualidade. Aqui, com certeza, você pode fazer com que o seu negócio e também faça seus comentários de dúvidas, recomenda alguns temas que você gostaria e principalmente não fique parado. De alguma forma, se você manter a mesma velocidade, você vai ser engolido por alguém e aí você deixará de existir. Então, sempre continue aprendendo. Nosso muito obrigado e até o próximo nosso podcast Fala Obedecer.